Alô, amigos do Palpiteiro, boa noite para você que está ao alcance da nossa voz, nosso amigo internetico aí no YouTube, que vai assistir depois, e também a você que também nos prestigia no podcast e também no stream da rádio. Forte abraço para todos que estão com a gente aí e também forte abraço para a VN Valores e Negócio, nossa amiga Simone Soares. Forte abraço, que reproduz o nosso programa todas as segundas-feiras às 22 horas, a reprise do Palpiteiros Clube Show. Um abraço para a Cláudia Oliveira do Radar Saúde, Seguro e Previdência. Sua saúde é o nosso compromisso. Caricanecas, nosso amigo Cláudio Salles, nossos amigos, nossos irmãos lá do Brothers da Bola, toda segunda-feira às 21 horas, apresentação Eduardo Casoni. E também, olha aí, vou lembrar para vocês, o nosso podcast é pelo Spotify ou pela Anchor, é Rádio Web Vila SL, podcast Rádio Web Vila SL. Nosso canal no YouTube é Rádio Web Vila SL, Rádio Web Vila SL, e o nosso arroba no Instagram é arroba Rádio Web Vila SL, arroba Rádio Web Vila SL. E no programa de hoje nós teremos resumo da rodada da Série A e Série B, alguns jogos e jogos da Série A, 8ª rodada. Falaremos um pouco sobre F1, sobre finais da NBA, NBB Brasil e alguma coisinha sobre seleção brasileira que joga esta semana. Esses são os nossos destaques do programa. Fique com a gente, já vai começar. Alô, galera do Palpiteiros, rodada 8, Brasileirão, Série A, jogos de sábado, 3 jogos empatados, Goiás e Bragantino 1-1, São Paulo e Ceará 2-2, Fortaleza e Juventude 1-1, e um jogo de domingo também empatado, Corinthians e América Mineiro. Goiás e Bragantino 1-1 lá na Serrinha, o gol do Bragantino foi marcado aos 40 minutos da primeira etapa por Arthur. O Goiás empatou com o Nicolas aos 29 da segunda etapa. Ramírez do Bragantino foi expulso no final da partida. Um jogo de muito equilíbrio na Serrinha no sábado, mas acabou tudo igual. Lembramos que as equipes voltam a se enfrentar hoje pela Copa do Brasil no Nabizão às 9h30. Jogo 1 foi Bragantino 2-1 lá na Serrinha. Também São Paulo 2-2 com o Vozão, Ceará. Gols do Tricolor, Calheri e Nestor. Gols do Ceará, Kleber e Mendonça. Igor Gomes do São Paulo foi expulso também no finalzinho da partida. Vozão foi ao Morumbi e conseguiu segurar um empate em um jogo bem movimentado. Ceará com 6 pontos, 18º colocado no Z4, e São Paulo agora é 5º. Fortaleza e Juventude lá na Arena Castelão, mais um empate. Pelo Juventude, Vitor Gabriel marcou nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49. Pelo Leão do PC, marcou Ellison aos 16. Juve chutou mais, o Leão também buscou o gol, saiu atrás e aos 16 minutos marcou com Ellison, gol de empate. Times continuam na zona de degola. E fechando com mais um empate, jogo de domingo, Corinthians e América Mineiro 1-1. No domingo, na Arena Neoquímica, com gol de Aloysio aos 22 da primeira etapa pelo América Mineiro, e o Timão empatou com o Mosquito. Gustavo Mosquito. Uma partida ruim do Timão. O ataque do Coelho parou em Cássio, que foi destaque, e o Timão agora é o 3º colocado e o Coelho é o 11º. Nilber Ferreira para o Palpiteiros Clube Show. Fala aí, pessoal, agora os jogos de domingo da Série A e alguns jogos da Série B do final de semana. Santos e Palmeiras.
Gustavo Gomes marcou o único gol da partida lá na Vila Belmiro aos 34 do segundo tempo, em um jogo movimentado, com um gol anulado. Após 24 cobranças, o Veiga perdeu. 1.460 dias, 4 anos que ele não perdia uma cobrança desde lá do Atlético Paranaense, e agora acabou. Oh, não! Palmeiras é o novo líder com 15 pontos e o Peixe caiu para 9º colocado. Curitiba e Botafogo. Raça, Amor e Igor Paixão. Igor Paixão marcou também o único gol da partida, coxa 100% no Couto Pereira. Botafogo com 73% de bola, mas com menos chute. E o coxa foi lá, conferiu o dele e segurou o placar. Coxa agora é o 6º colocado e o Fogão cai para 7º colocado com 12 pontos. Grande Fla-Flu, domingo às 18 horas. De virada, o Flamengo venceu com gols de Andrés e Gabigol. O tricolor marcou logo no início com Cano, mas dessa vez quem entrou pelo Cano foi o Fluminense. Goleiro Hugo teve uma atuação decisiva no clássico e fechou o gol e saiu ovacionado pela torcida. Fluminense está em 11º e o Fla é o 8º colocado. Cuiabá e Atlético Paranaense lá na Arena Pantanal. Fora de casa, o Furacão superou o Cuiabá, também com um gol único de Vitor Roque. Ora, eu fico muito feliz com isso. Aos 40 do segundo tempo. Atlético Paranaense foi lá na casa do Cuiabá do Dourado e se deu bem. Clube Atlético Mineiro Galo 2-1 em cima do Avaí lá no Mineirão. Na vitória do Galo sobre o Leão da Ilha, Hugo e Sacha marcaram pelo Atlético Mineiro. Morato descontou pelo Avaí. Partida dominada pelo time mineiro em boa parte do tempo. Galo vice-líder também com 15 pontos e Avaí 12º colocado com 10 pontos no Brasileirão. Alguns jogos da Série B também para você dar uma conferida. Sexta-feira tivemos Criciúma lá no Heriberto Rilse, 1-0 Cruzeiro com um expulso do Criciúma. Na sexta também às 21h30 Tombense ganhou do Bahia 1-0. No sábado CSA 2-1 no Novo Horizontino e também no sábado Sampaio Corrêa 2-1 no Guarani. Isso foram jogos de domingo, Série A, Série B principais. Gilber Ferreira para o Palpiteiros Clube Show. E aí temos os próximos jogos da Série A Brasileirão. No próximo sábado, no Independência, América e Cuiabá, 16h30. Ainda no sábado, Ceará e Coxa, no Castelão, às 19h. Ainda no sábado, Avaí e São Paulo, na Ressacada, às 19h. Ainda no sábado, Clube Atlético Paranaense e Santos, na Arena da Baixada, às 19h. E fechando os jogos de sábado, Atlético Goianiense e Corinthians no Antônio Ascioli às 20h30. No domingo, logo pela manhã, às 11h, Juventude e Fluminense às 11h no Alfredo Jaconi. Ainda no domingo, Flamengo e Fortaleza às 16h no Maraca. Palmeiras e Clube Atlético Mineiro às 16h no Allianz. Ainda no domingo, Bragantino e Inter de Porto Alegre no Nabizão às 19h. E fechando a rodada segunda-feira, temos Botafogo e Goiás no Newton Santos, 20h. E pela Série B, temos Vasco e Grêmio, 20h na quinta-feira. Sport e Ponte, 21h30 na quinta. Chape e Londrina, às 19h na sexta. Operário e Cruzeiro, 21h30 na sexta. Bahia e Criciúma às 19h no sábado.
temos os próximos jogos da Série A Brasileirão. No próximo sábado, no Independência, América e Cuiabá, 16h30. Ainda no sábado, Ceará e Coxa, no Castelão, às 19h. Ainda no sábado, Avaí e São Paulo, na Ressacada, às 19h. Ainda no sábado, Clube Atlético Paranaense e Santos, na Arena da Baixada, às 19h. E fechando os jogos de sábado, Atlético Goianiense e Corinthians no Antônio, às horas 20h30. No domingo, logo pela manhã, às 11h, Juventude e Fluminense, às 11 horas no Alfredo Jaconi. Ainda no domingo, Flamengo e Fortaleza, às 16h no Maraca. Palmeiras e Clube Atlético Mineiro, às 16h no Allianz. Ainda no domingo, Bragantino e Inter de Porto Alegre no Nabizão, às 19h. E fechando a rodada segunda-feira, temos Botafogo e Goiás no Newton Santos, 20 horas. E pela Série B, temos Vasco e Grêmio, 20 horas na quinta-feira. Sport e Ponte, 21h30 na quinta. Chape e Londrina, às 19h na sexta. Operário e Cruzeiro, 21h30 na sexta. Bahia e Criciúma, às 19h no sábado. A vitória do Real Madrid no sábado foi uma vitória muito óbvia. Tem um time mais estrelado do que o adversário deles, o Liverpool. Sobre a vitória do Real Madrid, o nome mesmo do jogo foi o goleiro que classificou o grupo do Real Madrid para a final. Né? Tiveram sorte de ter o Vinícius Júnior no ataque. Só era o cara que estava na hora correta para fazer o gol, para decidir a partida. Mas o cara que salvou o Real Madrid, o cara que classificou o Real Madrid e tudo mais, foi o goleiro do Real Madrid. Isso não significa que o Vinícius Júnior não tem seus méritos. O Vinícius Júnior tem os seus méritos. O Tite tem que observar isso daí, porque o Neymar não está com essa corda toda. Quem está com a corda toda atualmente é o Vinícius Júnior. Então, esse negócio de só Neymar dependência da seleção não dá. Ou o Tite coloca o Vinícius Júnior e o Neymar juntos, ou então ele vai perder muita coisa neste quesito. Podemos esquecer, dia 28 tivemos a final da Champions League, programada para as 16, mas começou com atraso devido ao tumulto de torcedores no lado de fora do estádio. Quando a bola rolou, o Liverpool teve mais posse, chutou mais, principalmente no primeiro tempo. Real só assustou no finalzinho, aos 42 do primeiro. Courtois foi destaque, eleito o melhor jogador da final, merecidamente. Foi paredão diante do ataque dos Reds. Time do Real equilibrou um pouco as ações na segunda etapa. Lance decisivo foi aos 14 minutos, chute cruzado de Valverde e Vini Júnior só escorou. Mesmo não sendo uma partida brilhante de Vinícius Júnior, foi o suficiente para explodir a torcida madrilenha. Única bola que entrou do Real em 3 chutadas. O Reds finalizou 24 vezes. E o rei da Europa, mais uma vez, é o time espanhol Real Madrid, 14 vezes campeão da Champions League. Não vamos esquecer que tivemos o Grande Prêmio de Mônaco em Monte Carlo, que começou com mais de 1 hora de atraso devido à chuva, devido a problemas elétricos. E quando
Os carros foram à pista e no final das contas o Pérez foi o grande vencedor. Carlos Sainz da Ferrari chegou em segundo e Verstappen chegou em terceiro, o atual líder da competição do ano de 2022. Leclerc em casa chega em quarto. Filho de Schumacher, Nick Schumacher, bateu na 27ª volta. Embora a violência da batida, tanto que a traseira do carro se soltou do F1 da Haas, o piloto saiu apenas 11 após o acidente e Hamilton, o heptacampeão, chegou em 8º lugar. O próximo grande prêmio da temporada é no Azerbaijão. E não podemos esquecer que NBA, a grande final, será entre Golden e Celtics. Celtics avançou após playoffs bem disputados contra o Miami Heat por 4-3 em cima do Heat. E Golden superou o Dallas Maverick de Luka Doncic por 4-1, quase uma varrida. E aí temos a franquia mais vencedora contra o Golden State Warriors, que das 8 finais disputadas, venceu 6. A última vez que ocorreu um confronto entre Celtics e Golden State foi em 1964, ou seja, 58 anos atrás, com vitória dos Celtics em São Francisco. Confrontos entre as equipes, 23 títulos no total, 17 do Boston e 6 do Warriors. Agora vai começar, a partir de quinta-feira, tudo começa a ser decidido. E também temos as finais da NBB Brasil que começaram sábado passado entre Fla e Franca. A equipe paulista venceu o primeiro jogo por 85-79. Os destaques do time paulista foram os dois Lucas Mariano e Lucas Dias. Próximos jogos, quinta, 19h15 no Maracanãzinho. E também o jogo 3 no sábado, às 16h10, também no Maracanãzinho. E não vamos esquecer que a seleção brasileira joga quinta-feira, às 8 da matina, 8 horas da manhã, transmissão da Rede Globo, Coreia e Brasil, no dia 2. E no dia 6, segunda-feira, às 7h20, contra o Japão em Tóquio. Amistosos preparativos para a Copa Mundial do Catar em novembro e dezembro. É isso, pessoal. Palpiteiros Clube Show. Está tendo dor de cabeça na hora de contratar um plano de saúde? Não esquenta. Venha para a Radar Saúde, Seguro e Previdência, que sempre tem um plano que cabe no seu bolso. Radar Saúde, Seguro e Previdência. Sua saúde é o nosso compromisso. Direção: Cláudia de Oliveira. E é isso aí, pessoal. Chegamos a mais um final do Palpiteiros Clube Show, resumos das rodadas. Obrigado a você que esteve com a gente até esse momento. Obrigado por sua audiência e sua paciência. Um forte abraço para os nossos amigos, nossos parceiros. Cláudio Oliveira da Radar Saúde, Seguro e Previdência. A sua saúde é o nosso compromisso. O nosso amigo Cláudio Salles da Cari Caneca. O presente que é a sua cara. Cola com a gente. Os nossos amigos do Brothers na Bola, da VN. Os nossos amigos do Momento Lacma e do M70, lá da rede de web rádios cristãs, o Arcade, o Samuel Abreu, toda a galera de lá, o Fábio Mazarotto. Um abraço também para os nossos amigos do Quarta Retrô, lá da Rede 316, o nosso amigo Nayan Queiroz e o nosso amigo Pastor Ramon Torres. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e sexta-feira tem mais Palpiteiros Clube Show com muito esporte pra gente comentar, brincar, se divertir. Forte abraço e até lá, nos vemos em breve, se assim Deus permitir. Palpiteiros Clube Show!